Muitíssimo obrigado, meu querido irmão, senador Chico Rodrigues, senhoras senadoras aqui presentes, senadores, funcionários dessa casa, assessores, brasileiro que acabou de ouvir aqui um pronunciamento histórico, um discurso memorável do senador Márcio Bittar, que eu tenho a honra e a alegria de fazer algo, não sei se é inédito na história, pelo menos desde que eu entrei no Senado em 2019 eu nunca tinha visto. E olha que eu participei de várias CPIs aqui, mas nós estamos fazendo uma titularidade compartilhada, né? São 2 vezes na semana essa CPMI do roubo de órfãos, roubo de viúvas, das pessoas, como bem colocou o senador Márcio Bittar, mais vulneráveis desse país, algo que deixa qualquer cidadão de bem horrorizado com o que está vendo ali dentro. E a gente está combatendo o bom combate, né? E é impossível, senador Márcio Bittar, com todo o respeito a quem pensa diferente, mas um esquema tão vultuoso, porque 4 bi, 6 bi é o que se estima. Mas já tem analistas dizendo que esse escândalo supera mensalão e petrolão. Porque nós vamos chegar nos consignados. E isso nas barbas do governo Lula, que durante 2 anos foi avisado e não tomou nenhuma medida para proteger os mais pobres que ele diz proteger. Então, é algo surreal e eu quero ficar nesse assunto, porque tem gente poderosa envolvida. Para acontecer algo assim, não é um pé rapado qualquer. E nós temos o dever aqui de fazer reflexão, de fazer denúncia, de pedir ação, inclusive dessa casa. Nós estamos vendo aí, deputados, ontem foi suscitado o nome do presidente da Câmara, senadores, pessoas importantes da República. Eu acho que esse fato, senhor presidente, pode derrubar, sim, a República, tem potencial para isso. E pela forma como foi constituída essa CPMI, que o governo tinha certeza que ia dominar a relatoria, a presidência, e perdeu as duas aos 47 minutos do segundo tempo, uma coisa que só Deus pode explicar o que aconteceu naquela madrugada. Inclusive, eu era candidato a presidente da CPMI e abri na hora para o senador Carlos Viana para que a gente tentasse uma chance, por menor que fosse, de vencer, e nós vencemos. Mas, senhor presidente, eu trouxe aqui na última semana que alguém que participa do Conselho Político da Casa Revisora da República recebeu 3 milhões de reais de uma empresa investigada nessa fraude escandalosa. E eu, de forma muito respeitosa com o presidente do Senado Federal, fiz um pela ordem aqui. Inclusive, tive o maior cuidado para não citar nomes, são colegas, para evitar, mas... porque é um caso reincidente. Essa pessoa, de nome Paulo Boldens, não tenho absolutamente nada contra a pessoa, nem sei quem é, mas ele já esteve envolvido numa rachadinha dentro de um gabinete do Senado, que inclusive pegava dinheiro de grávidas nessa rachadinha, depois assumiu. A revista Veja foi perguntar lá no STF, porque essa questão estava no STF, sobre os cuidados do ministro Barroso, paladino da ética nesse país, entre aspas, e não teve retorno, se esse dinheiro foi devolvido, o que é que aconteceu efetivamente. O fato é que acontece de novo com a mesma pessoa, que parece que foi premiado aqui dentro, e eu tive cuidado. Tive cuidado, mas, na minha fala, o ex-presidente dessa casa, o líder do governo no Congresso, vestiram a carapuça. Saíram em defesa do presidente do Senado,
que absolutamente eu só fiz um pedido de afastamento do senhor Paulo Boldens, repito, por ter recebido uma apuração da Polícia Federal, citação direta, revelado que recebeu a quantia de 3 milhões de reais da empresa Arpá, Participação em Empreendimentos, hoje investigada pelo roubo bilionário do imposto aos aposentados do Brasil. O mínimo que se quer ver é o afastamento. E isso aqui é meu dever, eu não estou fazendo nada. É meu dever pedir isso. Porque recebe 31 mil reais com dinheiro do povo brasileiro nessa casa. E não foi afastado ainda, por incrível que pareça. Eu fiz esse pedido aqui na semana passada. Um caso desse que está deixando o brasileiro indignado com o que está sendo revelado dentro da CPMI. Ainda não teve o afastamento do Senado desse senhor, que inclusive é advogado. E eu, inclusive, fiz questão, senhoras senadoras, senhores senadores, de parabenizar o presidente do Senado pela atitude que ele teve em relação ao senhor Eduardo Bueno, que participava do conselho editorial do Senado e que comemorou a morte do Charlie Kirk, mostrando intolerância, mostrando discurso de ódio. E isso não combina com o Senado da República do Brasil, um país que a maioria é cristão, maior nação católica do mundo, maior nação espírita do mundo, a segunda maior evangélica, chegando na primeira. E o senador Davi Alcolumbre fez o correto, afastou no pedido do nosso líder da oposição, Rogério Marinho. Mas por que não faz a mesma coisa aqui? Essa é a pergunta do milhão, sem fazer trocadilhos. É claro, eu queria dizer que o Brasil, senhor presidente, espera que essa casa se debruce sobre esse fato. Eu quero parabenizar o presidente da CPMI, que é o nosso colega, senador Carlos Viana. Ele tem sido de uma competência extraordinária na condução difícil daquela comissão, com os ânimos aflorados. Assim como o relator do Estado de Alagoas, Alfredo Gaspar, que tem sido muito firme com o deboche que é feito dos investigados que lá estavam e que fazem falso testemunho. E outra coisa, o senador Carlos Viana colocou interferências diretas da PGR, do STF, tentando de alguma forma sabotar, boicotar o trabalho que está sendo feito, ao ponto de que testemunha não pode ir lá, que pode ficar em casa, que não precisa ir à CPI. Aí fecha logo de vez o Congresso Nacional. O que é que nós estamos fazendo? O que é que nós estamos fazendo? Então, o Brasil está acreditando nesse grupo de parlamentares que ali está, tentando buscar a verdade. E a verdade, eu vou dizer, meu querido amigo senador Plínio Valério, ninguém é dono da verdade, mas são dados que são trazidos. Uma peça-chave é o tal do careca do INSS, que foi ouvido aqui na semana passada, na quinta-feira. Mas as histórias cabeludas desse careca é um negócio de deixar qualquer um, no mínimo, intrigado com o que está acontecendo no Brasil. Repito, tem potencial para fazer cair a República. Ao que tudo indica, é maior do que Mensalão, do que Petrolão, o que está acontecendo nesse roubo escancarado dos velhinhos do Brasil, que nós não podemos aceitar, independente se a gente é de direita, se a gente se identifica com o espectro da esquerda, se a gente é contra governo, se é a favor de governo, não! É a defesa dos mais pobres. Eu, quando chego na minha base, lá no Ceará, é o que as pessoas me falam. Rapaz, olha aqui o meu olerite. Eu digo, sabe o que é que eu digo, senadora Zenaide?
a senhora tem que receber em dobro. E eu vou defender essa tese a partir de hoje. Porque, para encerrar, nesses 50 segundos, um conglomerado que deveria ser órgãos de Estado se portaram como de governo, como CGU, AGU, STF, e fizeram, sabe o quê? Um acordão para o cara receber o dinheiro de volta, ficar caladinho, com correção e acabou. Mas o Código de Defesa do Consumidor mostra que tem que ser em dobro, senador Márcio Bittar. Essas pessoas merecem receber em dobro desse escândalo, porque faltou remédio, porque teve gente que pode ter ido a óbito, porque faltou o dinheiro dessas contribuições roubadas, inventadas por essa turma que a gente está puxando e está descobrindo, e tem um DNA, infelizmente, de gente muito poderosa. Deus abençoe o Brasil. Muito obrigado, senhor presidente.